O Uruguai é um país incrível, mesmo sendo um dos menores da América Latina. Ele se destaca como o melhor e mais seguro país do continente, tanto em democracia quanto em economia. O Uruguai passou por momentos difíceis, assim como outros países latino-americanos, mas o que está acontecendo agora merece ser conhecido e compreendido. O país tem se destacado em meio às crises que afetam a América Latina, e está ganhando o status de Suíça da América. Hoje, o Uruguai tem uma população de aproximadamente 3,5 milhões de habitantes. É importante destacar que no passado, ele fazia parte do território brasileiro. O Uruguai era uma parte do Império Brasileiro e conquistou sua independência oficialmente em 1828, após muitos conflitos com Espanha, Portugal, Argentina e o próprio Brasil. Essa fase turbulenta foi chamada de Guerra Cisplatina. Depois disso, nasceu a República Oriental do Uruguai. Assim como outros países da América Latina, o Uruguai enfrentou conflitos internos constantes e um crescimento estagnado. Houve até uma guerra civil que durou quase 13 anos, causada pela polarização entre dois partidos que queriam o poder. Essa situação atrasou muito o crescimento e a prosperidade do povo uruguaio. Apesar disso, o país conseguiu se reestabelecer, mas ainda enfrentava disputas políticas acirradas entre os partidos brancos e colorados. Nas décadas seguintes, o Uruguai se tornou um grande exportador de produtos básicos como carne e lã, o que impulsionou sua economia em crescimento. No entanto, a crise de 1929 abalou a economia global, após a quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Essa crise afetou as exportações uruguaias, reduzindo-as em até 40%. Como resultado, o país enfrentou uma fase difícil, com estagnação econômica. Isso era comum em países que se industrializaram tardiamente. Para enfrentar essa situação, o Uruguai adotou políticas protecionistas, dificultando a importação e estimulando o comércio interno. No início, isso funcionou, com um crescimento anual de 8% nas indústrias. No entanto, devido ao mercado interno limitado, em que cerca de 90% dos produtos eram consumidos apenas pela população do país, o crescimento foi interrompido anos depois. Nas décadas de 1950 e 1960, o país ainda enfrentava estagnação econômica, o que resultou em mais um período difícil em sua história. Nos anos 1970, o Uruguai enfrentou ataques de guerrilhas urbanas de esquerda. O governo suspendeu a Constituição e instaurou um regime militar autoritário em 1973 para manter o controle. Curiosamente, o Brasil, a Argentina e o Chile passavam por situações semelhantes naquela época. Isso aconteceu devido ao movimento revolucionário iniciado em Cuba por Fidel Castro no final dos anos de 1950, que se espalhou pela América Latina. Durante esse período, o governo militar uruguaio contraiu muitas dívidas, principalmente com os Estados Unidos, e tentou abrir seu mercado. No entanto, uma abertura abrupta resultou na falência de empresas uruguaias, que não conseguiram competir. Isso levou a altas taxas de desemprego e uma queda de 20% no PIB naquele período. Essa situação enfraqueceu o governo militar, que iniciou o processo de redemocratização em 1984. Foi o fim do período militar e da ditadura no Uruguai. Agora, será que o país consegue crescer? Com a redemocratização, um governo mais voltado para a esquerda foi eleito e implementou novas políticas. No entanto, o Uruguai ainda estava enfrentando dificuldades econômicas devido às dívidas acumuladas no período anterior. A situação piorou com a crise de 2002 na Argentina, já que o Uruguai tinha a Argentina como vizinha e parceira comercial. Naquele momento, o país enfrentou uma crise bancária, com instabilidade fiscal, bloqueios e queda nos depósitos bancários. Mas a grande virada começou nos anos seguintes, a partir de 2003 e 2004. O governo adotou medidas de austeridade fiscal, reduzindo gastos públicos, estabelecendo metas de inflação para manter a estabilidade econômica e reestruturando as dívidas públicas. Tudo isso foi possível aproveitando o boom das commodities na década de 2000, quando as exportações para a Europa e o resto do mundo estavam em alta. Além disso, o Uruguai aproveitou sua localização privilegiada, com acesso ao Oceano Atlântico, diversificando seu mercado de exportação e reduzindo a dependência da Argentina e do Brasil.
A pobreza foi reduzida de 33% em 2002 para 21,7% em julho de 2008, enquanto a pobreza extrema caiu de 3,3% para 1,7% em 2005. O Uruguai se tornou o maior exportador de softwares da América do Sul. A sua economia cresceu a uma taxa anual de 6,7% no período de 2002 a 2008. Um dos principais impulsionadores desse crescimento foi a modernização dos seus portos. O Porto Marítimo de Montevidéu é um exemplo de excelência. Ele está entre os mais avançados e eficientes da América Latina, localizado na baía da cidade e com acesso às principais hidrovias do continente. Essa localização estratégica o coloca em uma importante zona de trânsito de cargas do Mercosul. Os cais do porto podem lidar com navios grandes, com 9 guindastes que permitem de 80 a 100 movimentos por hora. Além disso, por ser um porto natural, não requer dragagem periódica e pode competir com o Porto de Buenos Aires. O Porto de Montevidéu opera 24 horas por dia, durante o ano todo, graças à baixa probabilidade de ventos ou tempestades que interrompam as operações portuárias. Esse porto tem sido historicamente o motor impulsionador do desenvolvimento da economia uruguaia. Mas não é só isso. Ao longo da costa, o Uruguai possui um total de 8 portos. Nessas regiões portuárias foram estabelecidas 11 zonas de livre comércio e produção, conhecidas como Zonas Francas, que oferecem diversos benefícios alfandegários e fiscais. Isso inclui a livre entrada e saída de produtos e bens, além de isenções fiscais. Essas zonas de livre comércio do Uruguai transformaram a região em um dos principais centros industriais da América Latina, atraindo bilhões de dólares em investimentos estrangeiros nos últimos anos. Com as isenções fiscais, o país se tornou um paraíso comercial atrativo para empresas que desejam se estabelecer no continente sul-americano. Essas mudanças econômicas também impulsionaram o turismo no país e aumentaram a busca pela cidadania uruguaia. Em 2011 e 2012, o Uruguai foi considerado um dos 10 melhores destinos em desenvolvimento do mundo, de acordo com a revista Condé Nast Traveler. Além disso, publicações como o Post recomendaram o país como um ótimo lugar para quem busca uma aposentadoria tranquila e uma vida com impostos razoáveis. Para resumir, os resultados atuais mostram o impacto de todas essas transformações no país. Em 2020, o presidente eleito e atual manteve o compromisso com a responsabilidade fiscal e a continuidade das políticas econômicas liberais. Isso resultou em um aumento de 151% dos investimentos estrangeiros apenas em 2021. Essa estabilidade fiscal consolidou o Uruguai como o país menos corrupto da América Latina e o mais transparente. Além disso, o Uruguai tem a maior renda per capita do continente e ocupa o segundo lugar em liberdade econômica na América do Sul, ficando atrás apenas do Chile. Talvez o ponto mais importante de tudo isso seja que o Uruguai ocupa atualmente a 11ª posição no ranking mundial de democracia, sendo considerado um país com democracia plena e estabelecida. Enquanto isso, o Brasil está na 61ª posição, sendo classificado como uma democracia falha, e a Argentina está na 50ª posição. Esses são os principais detalhes que levaram o Uruguai a se tornar um lugar próspero na América, em meio ao caos e ao autoritarismo que afetam os outros países sul-americanos. O Uruguai é uma esperança e um exemplo para outras nações e seus povos. Se você curtiu esse vídeo e gostou do conteúdo, se inscreva no canal para sempre estar recebendo conteúdos de qualidade como este. E claro, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos, porque isso ajuda demais o crescimento do canal e a melhora dos vídeos. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.